Bom, pessoal, vamos estar resolvendo essa questão aqui de matemática do vestibular do meio do ano, né? De 2025 da Unesp. E diz assim: quando o homem se coloca em pé, projeta sobre o solo plano e horizontal uma sombra de 1,35 metros de comprimento. Então é o que está falando dessa figura 1 aqui, ó. Tem a sombra aqui e o rapaz está de pé, né? Quando esse mesmo homem sobe em um banco de 40 centímetros, né, de altura, e se mantém em pé, o banco e o homem projetam sobre o solo uma sombra de 1,65, né? Bom, pessoal, perceba aí que tem o formato de triângulo essas situações, né? Então a gente vai desenhar aqui mais ou menos essas situações aí, né? Então no primeiro caso aqui, ó, a gente tem somente o homem em pé, né? Então aqui tem a altura do homem, né? E aqui você tem uma sombra de 1,35 metros. Já no segundo caso, você vai ter uma altura um pouco maior, né? Porque ele está em cima do banco, vou fazer aqui um pouco exagerado. Então, você tem a altura mais a altura do banco. E a altura do banco é 40 centímetros. E 40 centímetros é a mesma coisa que 0,4 metros. Então, aqui mais 0,4 metros, né? E aqui, ó, a gente tem aqui a sombra que é formada, né? Que vai dar 1,65 metros, beleza? Bom, como aqui é a altura do rapaz, né? Então, esse ângulo é de 90 porque é a altura, né? E aqui também continua sendo a altura, certo? Bom, pessoal, o que está chegando aqui, ó, são os raios solares, né? E aqui também raios solares. Bom, ele fala aqui no texto, ó, que sabendo que nas duas situações o homem se encontra no mesmo local e mesmo horário. Então o que acontece? Esses raios solares, eles incidem com o mesmo ângulo, né? Porque é mesmo horário e mesmo lugar, né? Então esse ângulo aqui que os raios estão incidindo são os mesmos. Bom, pelo caso, ângulo, então os triângulos são semelhantes. E se esses triângulos são semelhantes, o que acontece? Existe uma constante de proporcionalidade, né? Então quer dizer que um é a ampliação do outro ou o outro é a diminuição do maior, né? Então a gente pode escrever esses triângulos numa constante de proporcionalidade, que eu quero dizer. Existe um número aí, né, que é a constante de proporcionalidade do aumento ou da redução desses triângulos, né? Beleza. Então, ó, esse lado aqui, ó, do triângulo está para esse lado desse triângulo aqui. E esse lado aqui do triângulo está para esse lado aqui. E aí a gente consegue achar a altura. Ó, vamos lá. Bom, H sobre 1,35 é a mesma coisa que H mais 0,4 sobre 1,65. Bom, como a gente tem igualdade de duas frações, né? A gente pode dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é a mesma coisa de dizer que vale a multiplicação cruzada, ó. Certo? Então, a gente fica aí com 1,65 vezes H, que é igual a 1,35 H mais 0,4. Então, a gente tem 1,65 H, que é igual a 1,35 H, né? Aqui fazendo a distributiva, né? Mais 1,35 vezes 0,4. Beleza? Temos que 1,65 H menos, né? 1,35 H é igual a esse 1,35 vezes 0,4. Certo, pessoal? Vou apagar aqui para a gente conseguir continuar a resolução dessa questão aí.
Pois bem, vamos lá. Bom, 1,65 menos 1,35, que 0, 3, 0, né? Então vai dar 0,3H, que é igual a 1,35 vezes 0,4. Temos aqui 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5, mais 0, 0, 0. Resposta aqui, 0, 4, 5, 0. Aqui 3, duas casas depois da vírgula, aqui uma, então 0,540. 0,540. H, então, vamos colocar aqui na forma de fração, que eu acho que é mais fácil de fazer aqui. Aqui fica, então, 3 dividido por 10, né? H, que é a mesma coisa que 540 dividido por 1000, né? Ou que é a mesma coisa, né? Que 54 dividido por 100. Beleza. Então, vamos lá. H é igual a 54 dividido por 100. O 10 passa aqui multiplicando, né? E o 3 passa dividindo, né? Então, a gente tem que H é igual. Aqui a gente pode cancelar. Certo? 54 dividido por 30. Os dois são pares, né? Então dá para dividir aqui por 2 e aqui por 2. Vamos ficar com 27 aqui. Dividido por 15. E aqui os dois tem na tabuada do 3, né? Dá para dividir por 3 aqui. 9. Eita. 9 dividido por 5. Então, H é igual a 9 dividido por 5. Tá, mas ele tá em decimal, né? Então, vamos fazer a divisão aqui, né? 1 dá 5. Sobra 4 com a vírgula, né? Vai para 40. 8, 40, 0. Então, a altura aqui é igual a 1,8 metros. Que é a mesma coisa, né, pessoal? 1,8 metros aí, né? Mesma coisa que 1,80, né? Então, alternativa D. 1,80 aqui, ó. Certo? Essa aqui era tranquila.